vão aproveitar muito bem esses 3 dias aí de palestras, do workshop. Agradeço imensamente a presença de todos. Fabiano, muito obrigada, tá, pelo aceite. Nós já trabalhamos juntos, né? E é muito bom ter você conosco sempre, né? Então, aproveitem, muito obrigada. E, Fabiano, fique à vontade, tá joia? E vamos começar. Obrigada, gente. Boa noite, viu? Boa noite a todos e todas. Primeiramente, né, antes de eu dar início à minha apresentação, eu vou fazer alguns agradecimentos, né, alguns cumprimentos. Vinícius, primeiro eu quero agradecer a toda a equipe do Moda Collab pelo convite de estar aqui na noite de hoje, podendo conversar um pouquinho com vocês sobre algo que eu gosto muito, que eu considero ser uma das minhas áreas de atuação, que é esse campo da escrita acadêmica, da pesquisa científica. É uma coisa que eu tenho me dedicado desde a minha graduação. Agradeço a professora Clarissa, estendo a partir dela os cumprimentos a toda a equipe, Natan, Isadora, que entrou em contato comigo, a Bárbara, que iniciou a apresentação. Cumprimento diversos amigos, ex-alunos que estão aqui presentes e aos demais que eu ainda não conheço, mas que a gente vai ter o prazer de estar dialogando na noite de hoje. Eu quero falar para vocês um pouquinho do ponto de partida que eu vou tratar na minha apresentação de hoje. Quando a equipe entrou em contato comigo, a gente tivemos um acordo de que eu ia falar um pouco de um geral, porque eu conheço alguns rostinhos que estão aqui, eu sei que temos mestres, doutores, pós-doutores aqui dentro da sala. Então, talvez algumas das minhas colocações, apesar de ser do meu ponto de vista, pode ser algo que alguma parcela, algum pedaço de vocês já conheça, né? Então, eu peço um pouco de paciência, partindo do pressuposto que a gente tem um público diversificado aqui dentro dessa sala, desse Google Meet. Eu vou projetar a minha apresentação. No decorrer da minha apresentação, eu vou ficar com a minha câmera desligada. Peço até desculpa a vocês, só para não dar nenhum tipo de interferência. Mas ao final da minha apresentação, eu retomo para a gente poder estar com diálogo aqui, vocês poderem me ver, né? Que eu acho bem legal a gente poder ver o rostinho das pessoas. Tá bom? Só um minutinho. Eu vou apresentar aqui. Preciso só que alguém me diga depois da equipe ou qualquer outra pessoa se realmente vai estar aparecendo aí, porque depois eu não vejo mais a tela, né? A maioria já tá habituado com esse Google Meet. Tá aparecendo a tela maximizada? Tá certinho, Fabiano. Aparecendo tudo certinho. Agradeço. Então, eu vou dar início à minha apresentação, né? Já fiz os meus cumprimentos a todos. O que eu vou conversar com vocês no workshop de hoje, a gente colocou enquanto, não é, uma temática, ou título, Introdução à Escrita Acadêmica, Dicas, Técnicas e Métodos para uma Boa Escrita. Meu nome é Fabiano Eloy Atílio Batista. Eu vou falar um pouquinho do meu currículo para vocês, mas eu estou falando da cidade de Viçosa, Minas Gerais, próxima a Muriaé, né? O que eu vou apresentar para vocês hoje, eu deixo claro que é a partir de um ponto de vista, de uma perspectiva minha enquanto acadêmico, né? A gente tem que partir do entendimento de que não há um conhecimento absoluto, né? Talvez essas sejam as minhas dicas, as minhas técnicas e os meus métodos. Talvez eu poderia colocar isso aí, né? Dicas, técnicas e métodos do Fabiano para uma boa escrita, né? Que possa ajudar outra pessoa, mas que existem vários, né? Deixar isso claro, eu acho interessante estar pontuando. Essa é minha fotinha, vocês me viram, né? Quem sou eu. No momento, eu estou cursando o doutorado no programa de pós-graduação em Economia Doméstica, na Universidade Federal de Viçosa. Eu atuo na linha de pesquisa de trabalho, consumo e cultura. Eu tenho graduação na área de design de moda, onde eu atuei no campus de Muriaé como professor substituto no ano de 2019. Tenho formação na área de artes visuais e na área de ciências humanas. Além disso, né, eu tenho algumas especializações que eu não vou ficar
me atendo e preso a currículo, mas eu queria muito pontuar para vocês algumas áreas de interesse minha, porque quando eu pontuar para vocês e no decorrer da minha apresentação, a gente vai bater um papo sobre como que as minhas áreas de interesse diz respeito à minha escrita acadêmica também, como uma coisa está correlacionada à outra. Então, as minhas áreas de interesse são moda e design, arte e educação, relações de gênero e sexualidade, mídia, cultura visual e estudos culturais, corpo, juventude e envelhecimento, dentre outras possibilidades de pesquisa dentro de um viés da interdisciplinaridade, tá? Então, eu falo e as minhas pesquisas giram em torno desses campos dos saberes, né, do estudo. Para eu iniciar, eu queria deixar uma pergunta para vocês, né? Sintam-se à vontade, quem quiser participar para poder falar, né? No decorrer da minha apresentação, por ser até um workshop, eu vou propor uns 3 momentos de interatividade com vocês. Então, eu conto com a colaboração de vocês para a gente poder ter esse diálogo, né? O que vocês, para vocês, o que é a escrita acadêmica? Será que alguém poderia falar para você o que é uma escrita acadêmica? Alguém arrisca? Não estou vendo as carinhas, tá? Alguém que já tem um curso superior, uma graduação, tipo assim? Ok. Eu não sei quem falou, tá, gente? Porque eu não consigo ver. Desculpa se eu não puder falar o nome. Mais É a alguém? Cristina. Cristina, obrigado. Se vocês puderem falar o nome só para eu saber. Eu estou estudando metodologia de pesquisa em pedagogia e eu acho que uma escrita acadêmica é uma que tem uma metodologia, né? Assim, que a gente usa um método científico para poder escrever. Eu acho que é isso, né? Ok. É a Bárbara? Isso. Ah, a voz eu reconheci. A Bárbara é minha ex-aluna, então por isso que eu reconheci. Saudades! Saudades. Mais alguém quer arriscar e falar? Lembrando que não existe o certo e o errado, né? Isso é bem interessante pontuar quando a gente faz alguma palestra, no workshop, que aqui é um campo da gente trocar conhecimento. Mas ninguém arrisca? Vamos lá, mais uma pessoa para eu passar para o próximo? Vamos? Não, né? Então eu vou passar então para falar um pouquinho para vocês a partir do que eu, Fabiano, entendo por ser uma escrita acadêmica, tá? Para a gente poder entender aonde que essa escrita acadêmica se insere, né? Aonde que ela é cabível de estar, a gente tem que entender que existem 2 grandes campos do conhecimento, se a gente pode separar campos por conhecimento, né? A gente tem o que a gente fala que é o conhecimento popular, né? Que está lá dentro da instância do que a gente coloca enquanto um senso comum, né? Quem está dentro da academia aí vai poder entender mais do que eu estou falando. E tem o conhecimento que a gente chama de conhecimento científico. O conhecimento popular diz respeito a todos os fenômenos naturais, práticas e saberes humanos sobre as nossas relações diárias. Todas essas relações, práticas e saberes, elas vão ser usadas como algo a ser observado e vai virar para poder virar o conhecimento científico, para entrar e ser estudado dentro da academia. A partir de quê? De uma produção, de uma organização, de um registro e de uma análise dessas informações. A partir do que a Bárbara, né, a Babi disse, né, a partir de um método científico, de uma técnica. E lá vai estar inserido esse conhecimento científico. E dentro desse conhecimento científico é onde a escrita acadêmica vai estar inserida. É dentro desse campo. Então, a escrita acadêmica, ela é um gênero que faz sentido naquele, né, ou neste contexto, que é o contexto que nós estamos, da academia, faculdades, universidades, dentro da produção do conhecimento científico. Então, ela tem um local aonde que ela está inserida. É importante ou desejável, né, posicionar como cientistas. Nós não somos produtores de um senso comum. A gente não está falando lá do campo do senso comum. A gente está falando de uma ciência. O sujeito, ele precisa e ele pode aparecer no texto, de acordo com quando a gente está escrevendo um texto científico, né, ou um trabalho acadêmico. Mas isso não significa que a gente tem que escrever na primeira pessoa. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não é eu, Fabiano, que acho. Eu, Fabiano, não acho nada. É uma série de estudos, de pesquisas
que diz algo sobre um determinado objeto. E eu, Fabiano, corroboro com o que essa pesquisa está dizendo, né? Eu apareço ali no texto, mas não falando que é eu, né? A primeira pessoa. Outro aspecto importante da escrita acadêmica é a gente aceitar a transitoriedade da noção de verdade. Que dentro da academia não existe uma verdade absoluta. E na nossa escrita acadêmica também não vai existir uma verdade absoluta. É interessante a gente pensar que quando a gente está falando sobre uma escrita acadêmica, a gente está falando de noções de verdade, ou verdades num micro, dentro de um microsistema. E ela é transitória, porque se ela for uma verdade absoluta, não há produção de conhecimento. Só há produção de conhecimento a partir dessa transitoriedade da noção de verdade, né? Que é pensando dentro da perspectiva da dialética de Hegel, né? Onde tem uma tese, uma antitese, para ter uma síntese, para produzir o conhecimento. Outro aspecto importante sobre a escrita acadêmica, que eu vou colocar para a gente conversar essa noite, é a gente deixar claro a partir de que perspectiva eu estou observando determinado fenômeno. Porque ciência, né, para se fazer ciência, é preciso se fazer um recorte. Não adianta eu querer falar sobre um determinado fenômeno a partir de... por exemplo, quando eu quero estudar o Brasil. O Brasil é um país em dimensões territoriais extensas, né? Se você pegar de norte, nordeste, eu não consigo falar que todo brasileiro é de uma determinada forma, porque não é uma noção de verdade absoluta, porque o povo do norte é diferente do povo do sul em diversos aspectos culturais, sociais, dentro do mesmo território. E dentro desse mesmo prospecto, né? Pegando, por exemplo, dentro do sudeste, que é onde eu estou inserido e a maioria que está, né? Dentro do próprio Sudeste, eu, enquanto juiz forano, sou diferente do que um viçosense, que é diferente do que um mineiro. Ou seja, eu estou observando um determinado fenômeno a partir de um determinado recorte da realidade. Então, eu tenho uma perspectiva que vai dizer sobre aquela realidade, que eu posso usar enquanto parâmetro para outras realidades também, para contrapor e para produzir a ciência a partir dessas outras realidades. Mas eu sempre falo de um determinado ponto de vista, de um determinado recorte, quando eu estou produzindo algo academicamente. A produção de um texto científico, ele também é uma posição política. A gente aprende muito dentro da academia que a gente tem que se isentar, que o texto é isento de julgamentos, isentos de diversas outras noções de valores, mas para quem produz mesmo, a gente sabe que isso é quase uma utopia ou uma falácia dizer isso. Porque a partir do momento que a gente escolhe um objeto, quando eu disse para vocês os meus interesses de pesquisa, vocês já conseguem ter uma noção de quem é o Fabiano, quais são os meus posicionamentos políticos, sociais, ideológicos, né, sobre o que eu pesquiso. Mas isso não quer dizer que eu vou fazer juízos de valores em cima do texto acadêmico. Mas eu tenho uma posição em relação às minhas escolhas. Nada que eu escolho dentro de meu texto acadêmico, o uso de uma palavra em detrimento a outra, diz respeito sobre quem eu sou, sobre o que eu estou querendo dizer, sobre o que eu estou produzindo. Então, a gente sempre tem que pensar dentro desse contexto também. Outro ponto que eu coloco para vocês também é atenção às fontes, né? A gente não se pode fazer um trabalho científico com base apenas em YouTube, Wikipédia, Google ou outra forma que não seja canônica, digamos assim, né? Embora que na atualidade a gente percebe que utilizamos-se do YouTube enquanto uma plataforma, né, que a gente pode dialogar com ela, mas não usar ela estritamente como a verdade absoluta dos fatos. Para a gente escrever um texto acadêmico, as fontes que a gente utiliza são aquelas produzidas dentro da academia. Por isso que é científico, né? Está dentro de um campo do saber, que são os periódicos, as revistas, livros, teses, dissertações, trabalhos acadêmicos e outras coisas dentro desse sentido. Quando a gente escreve um trabalho científico também, né, ou vai fazer uma escrita acadêmica, a gente sempre tem que pensar que existe um outro que está dialogando com a gente, existe um outro que vai ler esse nosso trabalho, né? Porque eu não escrevo o trabalho só para mim, Fabiano. Eu escrevo o trabalho para a comunidade acadêmica a qual eu faço parte. Se eu sou designer, artista visual e cientista humano social,
eu escrevo para esse público. Então, há um diálogo que eu tenho que estabelecer dentro dessa comunidade científica. O que eu pesquiso, que no meu caso eu pesquiso questões midiáticas, eu não pesquiso sozinho. Existem diversos outros pesquisadores que também fazem parte desse universo científico meu. Então, eu tenho que dialogar, eu tenho que saber o que eles estão produzindo, o que eles estão pensando, até que ponto eles foram ou não foram, o que eles tensionaram, quais foram as reflexões que eles tiveram, para eu também poder ter as minhas reflexões, né? Então, eu sempre tenho que estar em diálogo com esse outro. E outro ponto que eu chamo muita atenção, até mesmo quando eu estou ocupando o papel de professor, é falar para os meus alunos que, apesar de eu estar escrevendo para uma área científica, não quer dizer que o meu texto tem que ter aquelas palavras que robustas, que uma pessoa, entre aspas, leiga, pegue e não consiga ler. Não é isso. A gente tem que ter o mínimo de bom senso, que apesar que nós estejamos dentro da academia, o conhecimento só vai ser científico, a gente só vai produzir conhecimento se a gente conseguir divulgar isso para a sociedade de forma geral. Porque não adianta também eu ficar preso dentro só do mundinho da academia. Porque se eu ficar dentro do mundinho da academia, eu não estou produzindo conhecimento. Então, quando a gente faz um texto científico, partindo do pressuposto que eu tenho que ter técnicas, métodos para produzir esse texto, né, que vai ser gerido pela ABNT, né, as técnicas, os métodos, tudo, que não é o momento da gente falar aqui agora, mas que eu vou pincelar brevemente alguns aspectos, eu tenho que ter essa noção. Outro ponto que eu quero falar para vocês, né? Não dá para a gente ler tudo, infelizmente. Né? Queria muito eu, dentro da minha área de pesquisa, que é mídia, ler tudo sobre mídia. Eu nunca vou conseguir, até mesmo por essa transitoriedade da escrita acadêmica, né? Por exemplo, eu estou no meu processo de doutorado, estou no 2º ano do doutorado. Eu vou defender em 2022. Eu não vou conseguir ler nada do 2022 lá em cima para colocar na minha tese, lá para defender já. Então, eu não vou ter como ler tudo, porque eu trabalho dentro de prazos, metas, né, que eu preciso me organizar para ter essa escrita. Mas eu consigo ler uma base, uma sustentação teórica para poder me dar um aporte, para poder falar sobre o fenômeno que eu me propus a analisar, no caso. Então, a gente tem, né, todo o texto acadêmico, né, que está dentro desse conhecimento científico, seja ele um fichamento, um resumo, uma resenha, um artigo, um projeto, um paper, uma dissertação ou uma tese, que cada um desses tem uma particularidade, né, uma forma de se escrever, de fazer diferente, mas todos eles estão dentro desse campo do conhecimento da escrita acadêmica. Ele vai ter sempre 4 grandes aspectos que eu vou colocar aqui para vocês. Que o primeiro é um leitor em potencial. Quando eu escrevo algo para alguém, né? Então eu tenho que ter noção desse público que eu estou escrevendo, para quem eu estou escrevendo esse meu texto, vamos de simplificar enquanto texto, né? Esse texto que eu estou escrevendo, ele tem um contexto, ele tem uma época e um local em que ele foi escrito. Por exemplo, quando eu pego, para quem é da área da moda, né? James Laver, Gilda de Mello Souza, diversos autores consagrados, eles estão falando de um determinado período, né, de uma época, de um período histórico, né, que está ali, marcado num tempo. A minha dissertação de mestrado, ela foi escrita dentro de um contexto, que foi no ano de 2018. Então, dentro daquele contexto, ela fazia sentido. Hoje, quando eu pego ela e releio, ela não faz mais sentido, porque eu estou numa outra época, eu li outras coisas, eu tenho novos valores que foram alicerçados no eu fabiano. Então, a gente tem que ter isso em mente quando a gente faz um texto acadêmico. E isso não quer dizer que um texto é ruim ou não. Isso é produção do conhecimento. Eu posso revisitar a minha dissertação e reescrevê-la, se eu quiser, e falar que não concordo com muita coisa. E é isso que acontece. Por isso que a gente tem, quando a gente escreve um livro também, tem diversas edições, talvez, do mesmo livro, porque a pessoa não concorda mais com o que ela escreveu, porque ela tem novos valores, né? Outro aspecto é um autor que tinha um objetivo ao escrever determinado texto, que é o que eu estou dizendo. Cada um de nós temos um objetivo quando a gente quer escrever. E esse objetivo, né, tendo em vista que a gente está no mundo globalizado, que as informações são dinâmicas, fluidas, ele vai mudar. Vai ter uma transitoriedade muito forte dentro da escrita acadêmica.
E isso é importante, é uma característica importante da escrita acadêmica. É isso que faz a produção do conhecimento. Outro aspecto, né, é um veículo em vista para ser publicado. Porque um dos objetivos, né, que embora dentro dos meios acadêmicos, a não ser quando você faz um mestrado e um doutorado, porque aí se pede isso, que é você estar publicando, fazendo produção do conhecimento, dentro da graduação não se pede tanto, né, não é obrigatório isso. Mas a gente tem que pensar numa revista que a gente quer publicar e compartilhar esse conhecimento. Porque algo que tem mudado dentro das graduações, pelo menos as que eu tenho acompanhado, é esse TCC. Ninguém quase mais faz essa monografia, né? Esse trabalho de conclusão de curso. Geralmente tem sido substituído por um artigo que pode ser publicado numa revista para poder disseminar esse conhecimento que está sendo produzido ali dentro daquela universidade, daquela faculdade, para não ficar só dentro da biblioteca e ninguém tem acesso àquilo, que ninguém pega, né? Então a gente tem que pensar muito dentro disso também. O objetivo, então, do texto acadêmico sempre vai ser dialogar com outros pesquisadores, com a comunidade acadêmica, com o seu professor, com seus leitores de determinada revista, com o público que você pesquisou, para quem faz trabalho de campo, né, pesquisas etnográficas, né? Muita gente que faz pesquisa etnográfica acaba de fazer a sua dissertação, tese, ou que seja, né, o texto acadêmico, e dá para os seus entrevistados lerem, para eles verem se realmente eles se sentem pertencentes àquele ambiente, se tudo que foi escrito está de forma correta, embora a gente tenha, né, comitê de ética, tudo isso, mas é interessante a gente dar esse respaldo para a população, nessa produção do conhecimento, até porque é a população que investe nós, enquanto acadêmicos e pesquisadores da área pública, né, da pesquisa, das universidades públicas. Então, esse retorno ele é primordial. E a gente faz esse retorno a partir dessa escrita acadêmica. Então, eu vou falar para vocês agora um pouquinho de algumas dicas que eu, Fabiano, acho muito importante quando a gente está escrevendo um texto acadêmico, né? Primeiro, é a gente pensar que citações longas não é indicador de boa qualidade de um texto, porque a gente tem mania de pegar lá um texto, por exemplo, um Bourdieu, um Foucault, né? Eu já caí diversas vezes dentro dessa falácia, e pegar um recorte, uma citação direta dele e colocar lá. Só que não, né? Até coloquei a hashtag aí. Não faz sentido eu colocar uma citação grande se eu não for dialogar com ela, se eu não for fazer uma reflexão em torno daquela citação. Porque não faz sentido eu só ocupar um espaço ali dentro. É o que eu sempre falo. Eu tenho alguns alunos e alguns amigos que desenvolvem trabalho comigo, né? Posso até citar o Glauber, por exemplo, que está aí na plateia, que a gente sempre fala, né? A gente conversa, que eu tenho uma dificuldade de quando coloco imagem em algum tipo de trabalho. Né? Eu participei de bancas no IFE aí, se tiver algum aluno que estava na banca, viu que eu cortei e tirei. Porque a imagem não é para ilustrar meramente um trabalho. A imagem tem que estar ali para poder dialogar, trazer informações que vai agregar um valor naquele trabalho. Ela pode ilustrar? Pode, mas não necessariamente só isso, né? Então você pode se apoiar na voz de outros autores. Sim, que é a citação direta, indireta, é necessário dentro do meio acadêmico esse apoio em outros autores. Mas também é preciso a gente ter e exprimir a nossa própria voz. Não é porque Foucault diz que nas relações de poder há um oprimido e um opressor. Se eu, Fabiano, identifico que dentro dessa relação de poder entre oprimido e opressor, nem sempre o oprimido é só oprimido e o opressor não é só opressor, eu tenho que falar isso, né? Mas existem métodos, técnicas de se escrever isso. Mas eu tenho que colocar minha voz, participar e dialogar junto com esses autores. Outro aspecto, né, que é uma dica importante, é a coesão, que é o aspecto estrutural, para dar coerência e fluidez ao texto. Muitos textos, né, quando eu sou parecerista de revistas, né, para quem me conhece, eu sou editora adjunto, junto com, vou falar o nome de amigos aqui, né, com a Débora, que está aí também, da revista Oikos, da UFV, participo de bancas, escrevo, e eu vejo muito que diversos textos não têm coesão. Começa a falar de A, B, já pula para D, já vai do D, já volta para o A de novo. Não há uma coerência dentro do que se quer falar, né? Tem que ter, mesmo que breve, uma linearidade, os fatos, né, posto dentro de caixinhas corretas. Eu tinha uma professora que falava muito isso, caixinhas, né, para ficar claro o que a gente está querendo dizer para aquele nosso leitor. Porque se ele pega um texto nosso, a gente começa a falar
da década de 80, aí pula para 90, aí a gente esquece dos anos 2000 e vai lá para um futuro, projeção de um futuro, sem falar ali, parece que fica uma lacuna e não faz com que o leitor talvez compreenda em sua totalidade o que você está querendo dizer. Então é muito importante a gente pensar dentro desses aspectos estruturais do texto, né? Outra dica muito importante é a gente evitar o uso de adjetivos e afirmações categóricas exageradas, né? Aquele muito, né? Adjetivos que dá muita qualidade, né? Ela é muito importante. Diversas outras questões assim, né? Que a gente tem que evitar. Outro ponto é não afirmar algo que os seus dados não dizem. A gente não pode ir de encontro os dados, o que a gente está pesquisando. Se você identificou que 2 mais 2 é 4, você não vai colocar lá que 2 mais 2 é 5. Os seus dados não mostram isso. A somatória, né, desses dois produtos não dizem isso. Então não faz sentido você fantasiar, né, como se diz, tirar... eu tenho um grupo de amigos que fala, né, vozes da minha cabeça. Não existe a vozes da minha cabeça que fala. Não, existem dados, existem estudos que foram sistematizados, e eu tenho que corroborar com esses estudos, né? Outro aspecto importante é que a introdução de qualquer texto acadêmico, ele tem que dialogar com a conclusão. É como se a gente iniciasse e fechasse um ciclo de informação. Eu tenho uma introdução falando para o meu leitor todos os aspectos de forma geral que eu vou trabalhar no texto, como que esse texto vai ser dividido, qual que é o objetivo desse texto, quais são as metodologias que eu vou estar usando para poder, né, dialogar esse texto, para escrever esse texto. Eu vou ter os aspectos, né, dissertativos desses textos, vai ter aqueles desdobramentos, né, que é o corpo do texto. E, por fim, eu vou ter uma conclusão de tudo aquele apanhado que eu fiz, que vai ser a resposta lá, talvez, da problemática que eu levantei ou da hipótese que eu levantei em relação ao texto. Então, quando a gente faz um texto, ele tem que ter essa coesão, desde a introdução até a conclusão, de uma forma lógica, de quando eu pego assim, nossa, isso que ele disse na introdução, ele terminou e teve um desfecho aqui. Agora eu entendi, tem que fazer sentido. Outro aspecto é, escrever é relação. Para a gente ter uma boa escrita, a gente tem que ler bastante, a gente tem que estar sempre praticando. Não adianta eu acordar de hoje para amanhã e falar assim, agora eu vou começar a escrever textos acadêmicos e eu vou ser o novo Foucault, o novo Bourdieu da sociedade contemporânea, né? O Bauman. Não, eu não vou ser. Né? Se eu não estar sempre ali, me dedicando, lendo, entrando em periódicos, em revistas, vendo os temas que é meu de interesse de pesquisa, né? E vendo o que os meus pares estão falando, o que os meus pares estão dialogando, o que tem sido produzido ou não dentro do meu campo científico, eu não vou ser um bom escritor, né? Eu não vou saber escrever nada sobre o meu campo. Então é muito interessante a gente sempre estar, né, em relação, buscando informação, estando o mais antenado possível dentro da área acadêmica, tendo em vista que esse é, no caso, o meu objetivo e de muitos aqui presentes, né? Outro aspecto que eu coloco, né, que eu venho falando só bem rapidinho, que está dentro das questões da BNT, é a gente prestar atenção de alguns erros que a gente comete dentro da escrita acadêmica. Todos nós estamos susceptíveis a cometer. O primeiro, que é o plágio, que é uma das formas, né, que pode ser até cabido o processo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado que o plágio, né, é a reprodução de um trecho escrito por uma outra pessoa sem a indicação clara da autoria. E não é necessariamente só quando é uma citação direta. Até mesmo quando a gente pega o pensamento de uma outra pessoa e a gente não dá os devidos créditos que esse pensamento, né, essa formulação do conhecimento partiu de uma outra pessoa, isso também é uma forma de plágio. Né? E é interessante a gente sempre estar pensando e vendo essas questões. O primeiro é a questão da citação direta. Eu coloquei um exemplo para vocês que foi do Guy Debord, da Sociedade do Espetáculo, né? Que eu copiei exatamente o que está escrito no livro do autor, que ele coloca. Toda a vida da sociedade nas quais reinam as modernas condições de produção se apresenta como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo que era vivido diretamente tornou-se uma representação. Debord, 1997, página 13. Ou seja, eu tirei isso do livro dele, ele que escreveu, então eu tenho que dar o crédito a ele.
Então, eu tenho que prestar atenção nisso quando eu escrevo, né? E tem toda uma forma que a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, vai estar colocando para a gente o modus de se fazer. Outra forma que tem é a citação indireta. Por exemplo, eu vou falar sobre a Sociedade do Espetáculo também, a partir do Debord, do Guy Debord, só que eu vou falar a partir da leitura que eu, Fabiano, tive sobre ele. Mas não é só o meu pensamento, não é eu que estou formulando esse pensamento. Então, eu coloco, neste contexto, podemos dizer que a vida nas sociedades contemporâneas podem ser entendidas como uma acumulação de espetáculos. Ou seja, eu falando o que eu entendi sobre aquele determinado autor. E eu dou o devido crédito porque quem fez, né, o estudo sobre a sociedade do espetáculo, questões de representação nessa contemporaneidade, foi o Debord. Ou uma outra forma também, né, de uma outra citação que a gente sempre tem que pensar ao se fazer uma escrita acadêmica é: segundo Guy Debord, a vida nas sociedades contemporâneas, nas quais podemos observar as condições de produção típica do capitalismo, ela é percebida como um acúmulo de mercadorias, as quais o autor chama de espetáculos. Neste contexto, pode-se dizer que tudo que transforma, tudo que a gente reproduz socialmente se transforma em representação. Faltou um pedaço ali. Eu, não sei se quando vocês leem isso, eu cito o autor, né? Eu dou o devido crédito, eu corroboro com as ideias do autor, eu estou presente na escrita, como eu disse, eu estou presente, mas eu não estou falando que eu, Fabiano, mas eu estou presente, né? Então, eu posso dizer, ela pode-se dizer que tudo transforma, né? Ela é percebido como um acúmulo de mercadorias. Ele percebeu, eu percebo, eu estou presente, mesmo que de forma empírica ali, eu estou presente na escrita do texto. Então, eu coloquei algumas perguntinhas, né? Para a gente poder pensar esse momento de diálogo que eu coloquei também, até mesmo para não ficar só eu falando, né? Eu queria saber algumas perguntinhas que eu coloquei assim, né? Por exemplo, para a gente poder pensar, você tem uma rotina de escrita, né? Uma rotina matinal de escrita, por exemplo, e a minha rotina é muito matinal. Eu gosto de escrever muito na parte da manhã. Eu, Fabiano, eu coloquei até a pergunta errada aqui, né? Qual que é a sua rotina de escrita? Eu produzo muito bem na parte da manhã. Vai chegando a parte da tarde, pós o almoço, eu não consigo, por exemplo, não é um momento que eu consiga produzir muito. É um momento que eu estou mais cansado, que bate aquele que eles chamam aqui em Minas, a gente fala muito, né, que tem gente de outros estados que bate aquele quilo, né? Então, assim, eu não consigo produzir muito. Então, eu tento organizar a minha vida acadêmica na parte da manhã, né? Então, que horas do dia eu me sinto melhor produzindo? Eu, Fabiano, na parte da manhã. Então, vocês têm que começar a pensar e se conhecer melhor. Isso vai ajudar vocês a escrever melhor também, né? Você tem algum ritual de preparação para a escrita? A gente tem que pensar muito dentro disso também. Eu, Fabiano, tenho um ritual. Quem me conhece sabe que eu tenho tudo anotado. Eu tenho um planner que está aqui do lado aqui da minha mesa que eu estou conversando com vocês, onde eu tenho tudo o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, qual texto eu tenho que ler, qual é a minha prioridade, qual que não é a minha prioridade, para eu também não me perder, que às vezes eu ainda me perco, né? Eu tenho amigos aí que sabem como que é a minha cabecinha de se perder, mas a gente tem que ter esse ritual. Eu acordo 8 horas, tem dia que eu acordo 7, mas vamos supor que eu acordo 8 horas. Eu tenho a minha rotina. Primeira coisa, eu abro, vejo meus e-mails. Logo em seguida, eu entro dentro dos periódicos, que é do meu interesse, vejo o que está publicado, o que não está publicado. Vejo quais os trabalhos que eu tenho que produzir, quais os livros que eu estou organizando, produzindo, artigos que eu tenho que terminar, o que tenho que fazer. Então, eu tenho toda essa organização, todo esse meu ritual. E cada um de nós temos que ter esse ritual, cada um à sua maneira. Outra pergunta, né? Você escreve um pouco todos os dias ou em períodos concentrados? Você tem uma meta de escrita diária? É interessante para a gente que quer entrar nessa área acadêmica, produzir, colocar essa meta diária também, né? Por exemplo, eu gosto de escrever 3 dias na semana, segunda, quarta e sexta. Terça e quinta eu não escrevo nada. Isso eu não faço não, tá, gente? Eu não sou parâmetro, não. Eu escrevo todos os dias, abro todos os dias. Mas vamos supor que esse é a minha organização. Sábado e domingo eu não abro o computador para nada. Porque a gente vive dentro dessa academia, para quem está dentro, sabe como é maçante, como diversas pessoas têm adoecido. Eu adoeci no meu mestrado, né, por essa pressão. Então, assim, sábado e domingo eu não abro nada. Embora que, às vezes, a gente sempre ainda cai nessa de, eu vou dar uma olhadinha ali e acaba fazendo. Mas a gente tem que ter esses momentos de
sair dessa questão da escrita, da academia, de assistir um filme, de dar uma volta com o cachorro, de fazer isso. Isso é necessário também. Como é seu processo de escrita? Uma vez que você compilou notas suficientes, ainda assim é difícil começar? Né? Vocês têm que pensar, isso é difícil. Eu, Fabiano, eu vou fazendo fichamento de tudo. Eu leio um texto, faço recortes de citações diretas. Ah, gostei dessa citação aqui, eu jogo lá no Word. Aí tô lendo, ah, gostei dessa citação, e vou jogando lá. Né? Vou fazendo meus fichamentos, vou escrevendo, vou fazendo meus mapas mentais, e depois eu escrevo. Eu acho isso mais fácil. Mas eu conheço pessoas que, de acordo com o que vai lendo, vai escrevendo. Conheço outros pesquisadores que primeiro lê 10 livros, tenta entender todos esses 10 livros, ele entendeu? Depois que ele entendeu, ele senta e escreve tudo. Né? Cada um se organiza de uma forma diferente, tem um processo de escrita diferente. Né? Uma pergunta que vocês têm que se fazerem, né? Como você lida com as travas da escrita? Como a procrastinação, o medo de não corresponder à expectativa, a ansiedade, que isso existe dentro do meio acadêmico. Eu estava aqui no WhatsApp antes de começar, né, a minha apresentação, eu estava, nossa, eu estou tão nervoso, eu estou ansioso, eu fui ao banheiro, levantei, bebi água, porque eu estava apreensivo, né? Apesar de ser a área que eu escolhi atuar, mas a gente fica apreensivo. Às vezes, hoje, né, que eu estava um pouco indisposto, eu fiquei o dia inteiro deitado na cama, só levantei agora para poder apresentar esse workshop para vocês. Eu não escrevi nada, não produzi nada, não fiz nada. E eu não posso me sentir culpado por fazer isso, né? Porque muitas pessoas têm culpa quando ela não produz. Não, a gente não tem que produzir a todo momento, a gente não tem que estar escrevendo a todo momento, a gente não tem que estar lendo a todo momento. Embora a gente tenha que ter uma rotina, porque essa rotina é que vai fazer a gente se familiarizar melhor, né? Mas como que a gente lida com essa ansiedade, com essa expectativa? Eu faço terapia, né? Eu estou em processo de doutorado. Quem passou por isso ou que pretende passar mestrado, doutorado, uma pós-graduação, é primordial fazer uma terapia, porque a gente sabe que a gente fica ansioso, é uma cobrança porque a gente trabalha com prazos, metas a serem cumpridas, né? Eu tenho expectativa de não corresponder. Quando me propuseram falar um pouquinho para vocês, eu fiquei, eu vou falar sobre o quê? Como que eu vou falar? Eu fiquei toda hora perguntando, qual que é o público? Quando eu vi vocês entrando, né? Só para a gente trazer para a realidade. Eu vi que tinha doutores aqui já, pós-doutores, professores universitários. Eu fiquei assim, nossa, será que eu, Fabiano, né, que estou, né, enquanto doutorando, ocupando, enquanto estudante ainda, vou corresponder à expectativa que eles estão tendo em cima de mim? Aí depois eu falei assim, talvez eu não corresponda de alguns, mas corresponda de outros. Então eu tirei um pouco dessa expectativa e estou aqui tendo esse bate-papo com vocês. Então a gente tem que ter esses momentos com a gente mesmo, tá? Quantas vezes você revisa seus textos antes de achar que eles estão prontos? Você mostra seu trabalho para outras pessoas? Isso é muito interessante para quem está dentro da área acadêmica pensar. Porque o nosso olhar, quando a gente está escrevendo algo, ele fica viciado. Coisas que eu escrevi sobre um determinado artigo, um texto, eu não enxergo, talvez, erros de português, erros de pontuação. Talvez eu não consiga visualizar que talvez eu esteja sendo discriminatório em alguma forma de escrever minha, porque eu estou tão envolvido dentro daquele meu texto, eu mergulho tanto dentro daquele contexto ali, que eu fico condicionado dentro de uma determinada visão. Então, é muito importante a gente ter pontos de vista diferentes. Então, sempre que possível, eu peço para outras pessoas lerem os meus textos, eu peço para minha mãe ler, eu peço para amigos ler, porque quando um amigo meu que é de uma área totalmente diferente da minha, ou não é acadêmico, lê o meu texto e fala, Fabiana, não entendi isso. Eu sei que o meu texto não tá bom. Porque para ele tá bom, ele tem que estar inteligível, né? Tanto para uma pessoa dentro da academia, quanto uma pessoa fora também. Porque a produção do conhecimento é o que eu tenho dito para vocês. Ela não pode ficar só restrita dentro da academia. Pelo menos eu, Fabiano, penso dessa forma. Senão não é um conhecimento. Seus pares conversando entre si e cadê o conhecimento? Como colocar esse conhecimento em prática se eu não consigo dialogar com a sociedade, né? De onde vêm suas ideias? Vocês já pararam para pensar? Você cultiva algum hábito para se manter criativo? Eu caí nas armações do Instagram, né? Para quem é meu amigo íntimo sabe que eu não tenho Facebook, não tinha Instagram, criei há pouco tempo, mas eu só sigo páginas de designer, revistas, coisas desse tipo.
E sempre quando eu vejo alguma matéria, alguma coisa, eu vou lá, coloco enquanto favorito, porque me desperta dentro dos meus interesses ideias para poder produzir algo. Eu vou participar por agora, né, com o Glauber e com o Ítalo, que está aí presente, de um congresso de designer. Eu estava falando que eu estava no feed do Instagram, passando no meu momento de distração, né, de procrastinação necessária. Eu vi lá falando sobre questão de design para toucas de cabelo afro, né? Que não tinha, de como que o designer em si, ele segrega diversos sujeitos e diversos corpos. Eu falei assim, nossa, é dentro do que eu gosto, olha, me deu uma ideia de escrever. Ou seja, eu tirei uma ideia do cotidiano, né, do meu Instagram, e vou trazer para dentro de um contexto acadêmico. Eu vou problematizar, eu vou fazer tudo dentro de uma teoria, de um método. Então a gente tem que pensar, né, de onde vêm essas ideias? Talvez eu estou passando na rua, eu olho para alguém, eu vejo uma vitrina, eu converso com alguém, eu escuto o diálogo entre duas pessoas, isso me gera ideias. Então a gente tem que estar sempre abertos e susceptíveis para esses insights que a vida oferece para a gente. Para a gente ter uma boa leitura, né, para essa leitura ser proveitosa, quando a gente está tentando fazer uma escrita acadêmica, a gente tem alguns aspectos que a gente também tem que levar em consideração. Primeiro é a atenção àquilo que eu estou lendo, né? Uma espécie de concentração e aplicação da mente, no sentido de buscar o entendimento e assimilação dos conceitos do texto. Porque quando a gente pega um texto acadêmico, quando eu pego o Foucault, por exemplo, Microfísica do Poder, que ele vai estar lá falando dessas questões das relações de poder, ele está falando sobre um conceito. Relação de poder é um conceito, então eu tenho que entender esse conceito para poder colocar ele em prática. Então, quando eu leio, eu tenho que ter uma atenção sobre isso. É igual o que a gente tem discutido muito, ó, trazendo para o campo do senso comum, sobre o lugar de fala. Lugar de fala, ele é um conceito. Não quer dizer que, por eu ser de uma determinada forma, de uma determinada característica ou coisa do gênero, eu não tenho lugar de fala sobre um determinado assunto. Eu tenho lugar de fala, porque o lugar de fala é um conceito. Então, eu tenho que saber diferenciar, né? Quando esse conceito está sendo aplicado de forma senso comum ou quando esse conceito ele está sendo usado dentro de uma cientificidade. Então, tem que ter atenção, tem que entender o que é esse conceito. A partir do momento que eu entendo o que é esse conceito, eu tenho que ter uma reflexão, né? Ponderação daquilo que eu leio, observando outros pontos de vista, novas perspectivas. Por exemplo, quando a gente pega a Sociedade do Espetáculo de Guy Debord, né, que ele vai falar da Sociedade do Espetáculo, ele fala sobre um determinado conceito. Aí eu pego o Gilles Lipovetsky, né? Ele vai falar sobre o hiperespetáculo. Ele vai pegar a ideia do Debord de espetáculo e vai fazer uma reflexão em cima daquilo e produzir um novo conceito, que é o hiperespetáculo, sobre um novo ponto de vista, sobre novas perspectivas, que vai contrapor aquilo que o Debord falou. E isso é produção do conhecimento, que é o que a gente já vem discutindo. Outro ponto, aspecto, né, é ter espírito crítico. O que que é? É a avaliação do texto, julgamento, aceitação, né, refutação dos argumentos, é não admitir argumentos sem a devida construção lógica, coerente e coesa. Se eu chegar aqui para vocês e falar assim, galera, né, turma, todos os cisnes são brancos. Eu quero que um de vocês vire e fale assim, não, Fabiano, eu acho que você está equivocado nesse seu julgamento, né? Então, o que vocês vão fazer? Vão refutar meus argumentos. Mas, assim, meu argumento é, todos os cisnes são brancos. Aí vem uma pessoa e fala, não, Fabiano, eu estava no lago, lá em Londres, vamos supor, e eu vi um cisne preto. Então, você refutou com argumentos. O que você pode falar? Talvez, Fabiano, o lago que você olhou, o recorte da realidade que você viu, você só viu cisnes brancos. Mas você não pode afirmar que todos os cisnes são brancos, porque outro fulano, viu um cisne preto. Entende? Então eu tenho que ter essa lógica nessa construção, nesses argumentos. Que vai ser o meu próximo aspecto, né, que é a questão da análise, que é a divisão do tema do texto em partes, né? Estabelecimento das relações entre essas partes, no sentido da construção de um todo. Para eu analisar, né? O Fabiano analisou dentro desse recorte, eu vou analisar dentro desse. O que o Fabiano viu dentro desse recorte? O Fabiano viu isso, isso e isso. Ah, a Maria viu isso, isso e isso. Então, estou fazendo minha divisão por tema e em partes. Ah, olha, Fabiano e Maria
tem esse estabelecimento aqui, ó. Eles falam isso em comum. Então, eu vou estabelecer relações entre eles. Olha, mas o Chiquinho refuta tudo que eles estão falando. E assim eu vou construindo o meu texto, analisando as relações que estão ali postas. Para eu, no final, né, ter o que a gente chama de uma síntese, que é a reconstrução de todas essas partes decompostas pela uma análise, num mapa mental ou num resumo, né, num texto, mantendo o que a gente já vem falando, que é uma sequência lógica do pensamento que vai ser expresso pelo autor, por quem está escrevendo aquele determinado texto. Então, a gente tem né, quando a gente fala desses textos, a gente tem algumas características que todo bom texto acadêmico deve ter, né? O primeiro é a centralidade do tema. É a gente pensar qual que é o assunto principal em torno do qual, né, gravitam as ideias e os argumentos. Por exemplo, o texto acadêmico que eu estou apresentando para vocês aqui, que é essa apresentação, é sobre escrita acadêmica. Qual que é o assunto principal? Escrita acadêmica. E eu estou apresentando para vocês algumas ideias, alguns argumentos, a partir de um ponto de vista, a partir de um recorte, que é da minha formação, que pode ser refutado por algum de vocês quando a gente for fazer um diálogo, né? Um texto acadêmico, ele jamais deve fugir ao seu tema, concentrando-se nele e explorando suas possibilidades de compreensão. Então, se eu estou me propondo a falar sobre uma escrita acadêmica, eu não vou falar sobre pássaros, sobre caneta, sobre, sei lá, qualquer outra coisa que seja. Embora que, né, na apresentação a gente acaba fugindo um pouco assim. Mas num texto acadêmico, não. Se eu estou falando sobre um determinado assunto, eu quero focar nesse determinado assunto. Eu tenho que ter pressupostos claros, né? Ou seja, direção da argumentação e clareza da tese ou da hipótese que eu estou levantando, que eu estou definindo, demonstrando para vocês. Ou seja, eu tenho que ter uma pergunta clara do que eu quero fazer, né? Do que eu quero pesquisar a partir desse tema central. Eu tenho que ter argumentos sólidos, né? Que vão construir os caminhos lógicos para demonstrar os pressupostos e até mesmo defendê-los. Nesses argumentos sólidos, a unidade do texto vai depender da argumentação. Né? O argumento ele vai ser construído, ordenado no sentido do texto. Quanto mais sólido, claro, ordenado e forte for, né, mais revelador de nossa capacidade de criação, avaliação e crítica a gente vai ter. Então, como que eu vou ter mais argumentos sólidos? É a partir do momento que eu leio mais. A partir do momento que eu me interajo mais dentro do que eu me proponho a pesquisar, dentro do meu tema. Se meu tema é capas de revista, que é um tema que eu gosto de pesquisar bastante, que é até um dos exercícios que eu trouxe para vocês aqui no final. Eu vejo todo mundo que está falando sobre capas de revistas, faço os meus pressupostos claros, eu quero falar assim, como é a representação de mulheres trans em capas de revistas de moda? Essa é minha hipótese, né? Minha hipótese pode ser, as mulheres trans são representadas... Fabiano, Oi? vou te interromper só um minutinho, só para avisar para o pessoal que a lista de presença está disponível para eles poderem assinar todo mundo, a galera, porque vai ficar disponível durante uns 20 minutinhos. Só rapidinho. Desculpa interromper. Não por isso. Ok. Se quem quiser interromper, pode, até porque eu não vejo a tela mais. Então eu tenho, será que todas as mulheres trans em capas de revistas são representadas de maneira ou de forma humanizada? Essa é a minha hipótese. O que eu vou fazer? Buscar argumentos sólidos. Eu vou buscar diversas capas de revista que tem mulheres trans, vou buscar pesquisas acadêmicas, científicas, que já analisaram capas de revistas e vou tentar ou corroborar com essa hipótese ou refutar essa hipótese. Eu não sei o que vai me acontecer em relação a isso, né? Outro aspecto é clareza. Um texto acadêmico ele precisa ser claro e objetivo, né? E as ideias têm que estar logicamente desencadeadas. A gente deve se evitar a afetação, o esnobismo, que eu já falei, né? Os lugares comuns, as frases feitas, o sentimentalismo, né? Porque a gente não está ali também para falar assim, por exemplo, eu coloco lá que eu estou analisando capas de revistas de mulheres trans e coloco que coitada delas que não são representadas. Não é o meu lugar de sentimentalismo ali. Eu acho que a gente pode escrever isso, mas de uma outra forma, né? De uma forma mais acadêmica. Né, que eu coloquei aqui, né? Contudo, isso não impede o uso de uma linguagem figurada, né? De metáforas e alegorias, por exemplo.
né? Ou uma criatividade para abordar o tema. Quem me conhece sabe que a minha forma de escrever é muito dentro dessa questão de linguagens figurativas, criativas, né? Eu me posiciono muito no texto dessa maneira. Outro aspecto é a questão da coesão, que é amarrar uma frase na outra, que é uma dificuldade que a gente, enquanto acadêmico, às vezes tem, né? A gente começa falando de uma coisa, a gente põe uma citação ali, a gente pula para uma outra coisa e não tem uma coesão, não faz muito sentido, uma lógica, não tem uma ligação. Então, sempre quando, por exemplo, quando a gente for fazer uma citação dentro de um texto acadêmico, vamos apresentar o que essa citação vai estar falando, né? Quem é esse autor, qual que é o livro, não sei, talvez dar pistas para o leitor poder entender melhor, né? Fazer uma ligação harmoniosa entre os parágrafos, fazendo com que eles fiquem mais ajustados entre si, mantendo uma relação de significância. Falta muito isso dentro dos textos, pelo menos nos textos que eu venho sendo pareceristas, eu tenho apontado muito essas relações. O próximo aspecto é a questão da coerência, né? Que é um elo conceitual entre diversos segmentos que vai manter a unidade do texto e da argumentação, né? Que vem quase dentro junto, né, com essa coesão. Quando falamos em coerência, a gente está referindo à lógica interna de um texto. Ou seja, o assunto abordado ele tem que se manter intacto, sem que haja distorções, facilitando o entendimento da mensagem. Se eu estou falando sobre a representação de mulheres trans em capas de revistas de moda, eu não vou falar de mulheres trans, né? Eu não vou falar lá sobre homens trans, eu não vou falar sobre mulheres cisgêneras, eu não vou falar sobre homens, sendo que o meu tema é sobre mulheres trans. Então, eu não vou ficar distorcendo o assunto, indo para outros eixos, outras coisas que talvez não agregue valor ao conhecimento que eu estou querendo produzir ali, né? Então, a gente tem que pensar muito dentro dessa coerência. Então, eu vou trazer algumas sugestões, né, que eu, Fabiano, né, gosto dentro da escrita acadêmica. Primeiro, escrever, como eu já tenho falado para vocês, vai exigir sempre um planejamento. Então, o que eu aconselho a vocês? Desenhe, faça mapas mentais, sumários. Eu estou escrevendo minha dissertação agora, meu trabalho, meu projeto para qualificar, né, para ser mais exato. Eu fiz um sumário. Por mais que eu não vou seguir esse sumário no final das contas, mas eu coloquei lá introdução, justificativa, coloquei alguns tópicos que eu acho dentro do meu entendimento que faz sentido eu falar para poder me orientar dentro dessa escrita, né? Para eu me planejar. Porque a escrita acadêmica, né, ela vai constituir um exercício constante. Não espere que o texto esteja pronto na primeira tentativa de escrita, porque ele não vai estar. Tão pouco que as nossas ideias vai estar ali sempre iluminada, né? Porque para quem assim, né, já defendeu uma tese ou uma dissertação ou já fez um trabalho acadêmico, um artigo, a gente sabe que se a gente pegar a nossa tese, nosso trabalho acadêmico, o texto, a gente olha e fala assim, nossa, eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Ou seja, é sempre um trabalho que está inacabado, né? Por isso que tem esses desdobramentos, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e mesmo depois do pós-doutorado a gente vai ter sempre temas de interesse que a gente vai tentar falar sobre ele, mas ele nunca vai se esgotar, né? Outro aspecto, né, não tentar organizar tudo na mente antes de escrever. Eu gosto, é mais produtivo rascunhar mapas mentais, sumários, eu gosto muito. Eu sou um tipo de pesquisador que eu vou escrevendo, tenho post-it, vou escrevendo as ideias, tudo, e depois eu tento organizar. Delimitar o tema. É muito interessante a gente delimitar, né? Porque quem escreve tem que saber o que está falando. Vai exigir uma preparação, né, do escritor, da pessoa que está escrevendo. Um trabalho científico, ele deve se basear na empiria coletada e na bibliografia que sustentará as análises. O pesquisador, ele sempre deve certificar de que tomou todas as notas necessárias e fichou os autores mais importantes para embasar suas análises. É o que eu venho falando, não adianta você querer ler tudo, mas realmente há autores dentro das nossas áreas de pesquisas e de interesses que são autores que a gente chama de autores canônicos. Então, esses autores, a gente, infelizmente, né, ou felizmente, a gente tem que estar com eles ali na ponta da língua, ele tem que aparecer nos nossos textos, embora que eu, Fabiano, tenho batido muito na tecla de pegar autores mais contemporâneos, focar muito em dissertações, em teses, porque eu acho que tem um conhecimento mais frescos ali. Mas mesmo assim eu ainda uso, né, que eu citei aqui diversas vezes, igual eu estou falando Foucault o tempo inteiro, Bourdieu, Guy Debord, que são autores clássicos, são textos de 93, 91, 87, mas que cabe ainda a gente problematizar ou trazer para alguma reflexão aqui, né, para o texto, no caso.
suspender, né, outra sugestão é suspender a censura. Né? A autocrítica exagerada, ela pode ser um impedimento para a escrita. Quando a gente começa a escrever, não tá bom meu texto, não é isso, eu não consigo escrever, sabe? Não é a gente se auto-sabotar o tempo inteiro. Eu vejo isso muito dentro dos meus alunos, de alguns pesquisadores que trabalham comigo, essa auto-sabotagem, né? Não seja tão perfeccionista, não exija muito de si mesmo. Não é... Ninguém nunca vai ser perfeito. Ninguém vai ser dono da verdade dentro da academia, né? Senão não vai existir ciência. Coloque as ideias no papel, tão logo quando puder, vai desenvolvendo o raciocínio aos poucos, vai melhorando o que você escreveu anteriormente, vai ver um filme, aí no filme talvez você vai ter uns insights, aí você volta, escreve. Eu costumo acordar de madrugada, né? Nesse auge de loucura minha de doutorado, acordar, eu tenho um caderninho no lado, assim, nossa, olha, pensei nisso, eu vou e anoto. Quando eu participo de palestras, outra dica que eu dou, que eu acho que eu não coloquei aqui na apresentação, é sempre participar de palestras, minicursos, porque lá que vão estar as ideias, que vão estar os insights, que vocês vão conseguir visualizar novas formas. Amanhã a gente tem do professor Denis e posterior do professor Rodrigo, né? Com 2 temas. Então lá a gente vai ter outras formas de conhecimento, que vai despertar novos pontos de vista a partir da fala deles. Então a gente tem que estar participando, é muito interessante. Ter equilíbrio entre o ler e escrever, né? Saber a hora em que é preciso parar ou diminuir a leitura, as fontes, os autores, para dedicar ao texto. Porque não adianta, eu tenho 4 anos para escrever minha tese, não adianta eu ficar 3 anos lendo e 1 ano escrevendo. Não, vai ter uma hora que a gente chama, né, dentro da academia, que é a saturação. Não adianta eu querer abraçar o mundo com as minhas mãos e eu não consigo, né? Estar à espreita de ideias, né? Estar atento ao que se passa ao redor, é o que eu falei, né? Assistir filmes, ler revistas, jornais, participar de congressos, agora nessa pandemia, se a gente pode tirar algo de produtivo dela, né? De bom, eu acho que os congressos, né? Participar de congressos virtuais tem sido uma das poucas vantagens desse momento pandêmico, porque a gente pode participar fora do país, internacionais, no sul, no sudeste, sem precisar propriamente estar lá, né? Então isso é muito bom. Escrever com autoria, né? É fundamental a gente utilizar a criatividade na escrita acadêmica. Ninguém gosta de ler um texto, né, que fala mais do mesmo. De novo eu estou lendo o mesmo texto que fala a mesma coisa. A gente tem que ser um pouco criativo na medida do possível, né? Mesmo que seja um tema já conhecido, é sempre válido a gente demonstrar uma nova abordagem crítica, né? Ou um domínio sobre o que é dito, porque senão a gente não está produzindo conhecimento, a gente está só replicando um conhecimento que já foi. Por mais que eu estude, né, estou estudando um doutorado agora, mediatização de processos migratórios, diversos outros autores já estudaram o mesmo fenômeno que eu estou estudando. Só que eu estou falando de um outro ponto de vista, eu estou falando de um estudo sobre corpo, né, sobre relação corpo-cidade. Talvez outros pesquisadores não tiveram esse insight à época, porque não é o lugar deles academicamente. Então a gente tem que buscar isso, né, esse diferencial. Outro aspecto é escrever com correção gramatical, né? Por fim, mas não menos importante, é a questão da gramática. Obviamente, um bom texto ele vai seguir as normas cultas da língua portuguesa, que se modificou, né? Às vezes eu caio em desuso em algumas coisas do meu texto, né? Porque eu sou da década de 90, né? A gente teve o acordo ortográfico, então mudou muita coisa. Eu preciso fazer uma reciclagem. Todos nós precisamos. É sempre bom a gente estar participando desses cursos de reciclagem, né? Pequenos erros não irão arruinar o nosso trabalho, mas é sempre recomendável evitá-los, né? Para que não ocorra serviços de revisor, né? A gente tem que pensar que existe nesses serviços de revisor, profissionais dentro da área da linguística, da letras, e recorrer a esses profissionais é muito interessante. Um erro não deslegitima o nosso trabalho, mas assim, tem alguns textos que a gente pega, né, para quem lê muito texto acadêmico, que são erros assim grosseiros que é muito complicado, porque dá até outro sentido ao texto, outro sentido ao que quer ser dito. Então, a gente tem que estar pedindo para alguém corrigir esse texto, na medida do possível, um profissional. Por mais que a gente pague ele, mas é muito importante dentro da academia isso. Para a gente melhorar a escrita, é preciso a gente praticar. Não adianta nada eu querer escrever bem se eu não pratico, se eu não paro 1 hora que seja do meu dia, né, umas 2 ou 3 vezes na semana, e tento escrever algo dentro da questão científica, né? Então a gente tem que pensar dentro disso. Esse exercício da escrita tem que estar sempre em voga. Partindo já para quase o encerramento dessa discussão que eu trouxe nesse workshop,
eu trouxe uma atividade aqui para a gente fazer. Eu quero que vocês participem na medida do possível, tá? A gente tem aqui 6 capas de revista de moda, né? Porque é moda collab, eu quis trazer para a questão da moda. Eu queria que vocês falassem para mim, utilizando apenas 3 palavras-chave, sintetizassem o que é essas capas de revista. Escolhe uma só, não precisa ser todas, não, tá? Fala para vocês e justificar em 3 palavras-chave. Por exemplo, a primeira, eu escolho essa Vogue Portugal. Eu vou falar 3 palavras-chave e justificar a escolha dessas palavras-chave para sintetizar o que eu quero dizer. Alguém consegue? Quer arriscar? Não precisa ter medo que não tenha errado ou certo, tá, gente? É só para a gente praticar mesmo, né? Esse é o intuito de um workshop também, né? Alguém? Não me deixem sozinho. Professor, eu posso arriscar? Eu sou o Quem tá Wendel. falando? Só fala para mim. O Wendel. Eu sou professor aqui no Campo Espaço. Ótimo. Me chamou muita atenção aqui as revistas que você colocou aqui, as capas em particular. Okay. Tá? Antes de tudo, eu queria dar uma boa noite a todas e todos e todes que estão aqui com a gente aqui e parabenizar, assim, gostei bastante da tua palestra, eu estou com uma orientanda aqui junto, assistindo, foi tão assim, palatável a forma como você trouxe o assunto. Então, esquece essa coisa de doutor que está aqui, de pós-doutor, que você foi muito cirúrgico, tá? Fico feliz. Eu queria falar da Lê Oficial, que está aqui, do Trachique aqui. Uhum. Pode ser? Pode. É a nossa terceira capa, correto, hein? Isso, exatamente. Ela me passa pertencimento ali, me passa pertencimento, me passa também empoderamento. Ok. E me passa uma palavrinha que a gente não tem muito quando a gente fala de moda e fala das questões étnico-raciais, que é equidade. Equidade, ok. O Wendel, professor Wendel também, né? Justifica para mim, porque é isso que eu quero que né, quem está participando do workshop entenda a partir do que eu estava tentando falar. O Wendel, ele fala de um ponto de vista, de uma perspectiva, de uma leitura de mundo, né? Ele já falou para a gente que ele é um professor universitário, então a gente já sabe alguns aspectos sobre ele. Ele escolheu a terceira revista e ele colocou 3 palavras-chave, que é o pertencimento, empoderamento e equidade, que diz muito sobre essa capa. Justifica o porquê dessas escolhas, Wendel. Você consegue? Eu acredito que eu vou ensaiar aqui, então eu não estou com nada na mão aqui, nenhum texto aqui, tá? Isso, é assim mesmo, informal. Vai ser livre aqui. Fábio, uma coisa que me chama muita atenção é o olhar da modelo que está na capa. Ele não é qualquer olhar, ele não tem nem um pouco ali de ternura. E ela está ocupando um lugar da branquitude, ela está ocupando um lugar que é previsto para brancos, assim como a gente tem assim, a grande maioria esmagadora das capas de revistas, elas são de mulheres brancas, na verdade, de corpos magros e, a princípio, inatingíveis. Correto. E aí ela está ali nesse lugar, mas ela não está tímida, ela está, de alguma forma, mandando mensagem o tempo todo para todo mundo que está olhando para esse lugar que era previsto para estar ocupado por alguém, e esse outro alguém ali está dizendo o tempo todo assim, esse lugar é meu, assim como ele é seu também. Mas agora quem está ocupando aqui sou eu. Então eu achei incrível essa capa de revista aqui. Tá? Não sei se respondi. Super respondeu, né? Aí eu quero falar para o restante dos participantes. O que o Wendel acabou de fazer, né? O professor Wendel fez, foi justamente, né, que ele ensaiou, que é um ensaio, também é uma forma de escrita acadêmica, né, científica, que a gente utiliza bastante, mas ele usou um método e uma técnica para poder descrever.
talvez, assim, eu vou usar duas aqui que eu conheço aqui, que é uma que eu uso também. Primeiro, ele usou a semiótica ou a análise da imagem, né? Semiótica de Pearson ali, daquele signo, símbolo, significante. Ele pegou os elementos que está posto ali e esses elementos deu um insight para ele poder ter essas palavras-chave e fazer esse texto acadêmico, né? Embora que ele não escreveu, ele falou, né? Que a gente tem essa problemática aqui de não ter que escrever, porque quando vocês falam, na minha cabeça é como se vocês estivessem escrevendo, tá? Ensaiando um texto. Foi o que o Wendel acabou de fazer. Vocês conseguem perceber isso também? Você pensou nesse ponto de vista, Wendel, da semiótica ou da análise da imagem, de Peirce, Martinet, Joly, algo do gênero? Na verdade, quando eu penso em semiótica, eu não penso nesses autores, mas sim, eu construí mais ou menos nesse caminho que você está propondo. Eu fui pegando esse arquivo que eu tenho, né, de coisas que já vi, e fui trazendo para cá, tá, Fabiano? Mas foi isso mesmo, assim, é nesse contexto que eu estou usando, sim, as palavras que eu usei. Correto. Eu estou te pegando para Cristo aqui, porque ninguém ainda se propôs, tá? E o ainda só foi possível ele fazer isso, né? Porque ele leu, porque ele se formalizou, óbvio, né? Mas porque ele leu artigos, leu livros, ele teve um know-how, um conhecimento específico sobre esse tema. Então, isso é muito importante para a gente poder ter uma boa escrita acadêmica, ou uma análise, uma síntese sobre um determinado fenômeno, objeto que a gente se propõe a investigar. É a gente se respaldar de uma série. Vocês conseguem perceber na fala do professor que eu citei alguns autores da semiótica, da análise da imagem, mas ele, nas leituras dele, ele utiliza outros. Ou seja, ele tem outro arcabouço teórico, metodológico para fazer essa análise, a partir do mundo e das leituras que ele faz. Então, isso é muito importante para a escrita acadêmica, e cada um de nós, enquanto acadêmicos e pesquisadores, vamos construir o nosso know-how. E é isso que vai fazer a produção acadêmica ir para frente, né? Porque eu vou contrastar o do Wendel vai contrastar o meu, que vai contrastar o da outra, do outro, né? Mais alguém se arrisca? Wendel, muito obrigado, tá? Eu quero falar, Fabiano. Eu quero, quem que é? Eu conheci a voz, mas não. Vinícius. Oi, Vini, tudo bem? Oi, saudade. Meu ex-aluno, gente, e amigo também. Olha, diga-me. Eu vou falar um pouco da segunda capa aí. Ótimo. E está mais dentro do meu lugar aqui como pessoa gorda. Por isso que eu escolhi ela. Já vi, só cortando o Vinícius. Vou cortando assim, tá, gente? Pra gente ter bate-papo. Você viu que o Vinícius já deu um indicativo da gente que ele tá pegando do mundo, do conhecimento que tá ali no mundo, entre aspas, do senso comum, que ele falou assim, eu estou pegando a segunda capa porque eu sou um corpo gordo, uma pessoa gorda, então ele já tem um reflexo que ele quer produzir conhecimento a partir de um campo político. Tá vendo como a gente não é isento das nossas escolhas? Vai lá, Vinícius. Então, a primeira palavra é representatividade, né? Ótimo. E eu acho que está estampado aí na capa da revista, que é a representação de um corpo gordo na capa das revistas, né? Tem se tornado um pouco mais comum nesse momento, mas ainda assim é muito pouco, né? Correto. E a outra palavra é liberdade. Liberdade, ótimo. Eu acho que uma pessoa gorda, assim, numa capa, principalmente no traje que ela está usando, que é um body, um maiô, representa muita liberdade, a liberdade corporal, e de não ter medo de expor o corpo, que é diferente também, né? E isso é muito importante, principalmente na questão da moda, né? Porque a moda nos representa enquanto pessoa, padrão, pensamento, né? Uhum. E a outra palavra é a desconstrução. Ótimo. Eu acho que é um momento que a desconstrução é uma coisa que várias áreas estão vivendo no momento, principalmente a moda, né? Acho que a moda está caminhando bem, está engatinhando bem nesse sentido. E a desconstrução porque a gente tem que aprender mesmo a desconstruir esses padrões de beleza que foram impostos para a gente, né? E normalizar todos os tipos de corpos. Ótimo. E é isso. Obrigado. Ótimo, ótimo. Justamente isso, ele apontou os três, né? Representatividade, liberdade e desconstrução, a partir, né, de uma perspectiva, de um ponto de, né, foco do mundo dele, da realidade. Olha que interessante, quando a gente vem falando questões de julgamento, eu vou pegar essa segunda capa para a gente poder pensar no que eu disse lá, no que eu expus para vocês. Muita gente, quando escreve, isso acontece muito também com o termo velho, né?
coloca velhinho, não sei o quê. Vamos focar aqui, porque tem hora que eu me perco também. Você viu que o Vinícius falou corpo gordo, eu utilizei gordo. O termo técnico correto para se falar, né, o conceito, é gordo. Você não precisa colocar num texto acadêmico, não, gordo eu acho uma palavra ofensiva. Não é ofensiva. Você não pode falar gordinho, cheinho, não sei, e outros adjetivos que, em tese, apesar que a gente acha que está elogiando, mas não está sendo de forma muito pejorativa, que não designa aquele determinado corpo, a gente tem que evitar. A gente tem que usar os termos, né, os conceitos corretos para poder apontar. Você viu que vocês viram, né, que o Vinícius falou, corpo gordo, foi dito, né? Isso é muito interessante a gente pensar. O Wendel e o Vinícius até agora, né, vai ter mais gente que eu tenho certeza que vai falar também, né? Resumiram as capas para mim perfeitamente. Eu consigo ver todas as 3 palavras-chave de cada um em ambas as capas. E se eu fosse procurar um texto, eu enquanto pesquisador, né, de capas de revista, da cultura, né, dos estudos culturais, da imagem que eu me encontro sendo pesquisador, eu usaria justamente essas palavras-chave para poder procurar. Revista, que é uma palavra-chave, né, que eu estou analisando, representatividade, liberdade, desconstrução, pertencimento, empoderamento, equidade e outros marcadores, né? Porque aí eu tenho gordo, né, o corpo gordo, o outro marcador que eu tenho da diferença, né, que a gente chama marcadores da diferença, que é o corpo negro, que é a capa que o Wendel analisou, né? Eu tenho 2 marcadores da diferença aí. E vocês podem perceber também que não é qualquer marcador da diferença. A capa que o Wendel analisou é um corpo negro, né, retinta. Ela é uma mulher negra retinta. Retinta que é a pele mais escura, ao contrário do negro da Beyoncé, que tá mais dentro de uma branquidade, né, que é negra, mas a negra mais clara, né, tipo, pele mais clara. E o corpo gordo também, a gente pode pensar que não é qualquer corpo gordo que está ali também. Há um corpo gordo dentro de um padrão do que é ser gordo também. Né? A gente tem que sair dessas zonas de conforto. Empodera. Mas até que ponto é empoderador ou não? Eu construí um artigo, que depois eu posso até socializar, sobre a representação de mulheres trans, né? Com uma equipe que está aqui participando também, Glauber, Débora, Ítalo. Eu gosto de dar crédito a todos também. A gente vem falando justamente sobre isso. É maravilhoso a representação dessas mulheres trans nas capas de revista? Sim. A gente vem colocando todos os pontos positivos. Mas a gente tem que parar para pensar que não existe só ponto positivo. Quando a gente veicula, a gente marca também outros aspectos, né? Não são qualquer tipo de mulheres trans que estão ali sendo representadas. Ainda está dentro daquele padrão de mulher trans magra, mulher trans dentro de uma passabilidade, que a gente chama, né? Que passabilidade é passar por uma mulher cis, se é que a gente pode falar assim, de forma mais dinâmica, para a gente poder entender. Então, a gente sempre tem que questionar esses pontos e essas perspectivas que a gente está colocando também, que é o que a gente tem, que eu venho falando para vocês dentro dessa escrita, tá? Mais alguém? Tem essas duas aí, da primeira e a quarta, e tem essas daqui também. Oi, Fabiano. Oi. Boa noite. Meu nome é Alzeni, moro aqui em João Pessoa, Paraíba. Sou estudante de moda. Boa noite. Boa noite, bem-vinda. Estou amando essa sua palestra, sabe? Aprendendo, né? Estou aprendendo muito. Então, assim, o que me deixou mais, digamos, impactado e que eu achei muito interessante, essa primeira revista, a da Vogue, né? Ok, que representa o momento que estamos vivendo hoje, né? Correto. Que é esse momento da pandemia e, infelizmente, muitas pessoas falecendo, tanto antes, no início foi muito idoso, e agora são jovens, né? E eu achei muito impactante a palavra que eu achei, assim, para mim, chave, é muito impactante essa imagem, né? Do casal com máscara se beijando, né? E eu queria, assim, não só falar, mas eu queria que você explicasse, porque, assim, eu estou aprendendo aqui, tá? Estou mais aprendendo do que até mesmo querer falar alguma coisa. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco. De todas, eu achei ela mais, no momento que vivemos, mais impacto. Eu queria que você falasse um pouco, assim. Eu sei que você está pedindo para a gente falar, mas eu queria que você me ensinasse um pouco sobre essa imagem. Vamos lá. Obrigada. Por nada, muito obrigada. Eu que te agradeço, Alzeni. Fico muito feliz de ter gente de outros estados aqui participando. É isso que eu acabei de dizer também, nessa participação, é muito interessante. Primeira coisa... Alguém falou?
Edna, Desculpa. posso interagir com essa primeira capa? Pode. Você pode falar só um pouquinho mais alto, que para mim tá um pouco baixo. Eu sou Edna Mello, eu sou aluna do curso de Design de Moda do IFRN, Caicó, Caicó, Rio Grande do Norte. Que Tá dando ótimo. pra ouvir? Sim, Edna. Também essa capa, antes de Alzeni falar. E a partir do momento que a gente vai trabalhar algo, a gente sempre se referencia a um espaço e um tempo, como ela falou, o que a gente vem vivenciando agora, né? Correto. Esse contexto da pandemia. Mas outra coisa que me chamou a atenção foram as cores. Correto. O preto e branco, a falta de colorido, a nossa vida em tom cinza, Correto. a falta de alegrias. Então, seria um outro ponto que eu tinha marcado, além da pandemia, e as relações, querendo ou não, essa falta de vivência, de sociabilidade que foi interrompida, né? Esse uso de máscara como se tivesse, mesmo tendo duas pessoas próximas, mas sem completar uma relação, um sentimento. Era só para fazer essa complementação. No meu olhar, na minha percepção, que querendo ou não, a gente faz essa análise de imagem, como você já utilizou esse método, e também semioticamente, né, a partir de um contexto. Correto. Nossa, muito obrigado, Edna. Você também já até respondeu o que eu ia dizer, né, Causeli, para interagir. Então, nós três estamos dentro dessa mesma visão em relação a essa capa. Ela fala, como você disse, né, de um contexto histórico, né, dentro de um tempo, porque ela foi publicada, acho que em 2020, né? Não dá para ler aqui, tá pequenininho. E é justamente, ela é uma reprodução de uma obra de arte, né? Vocês sabem ver que é o Beijo? Que tem uma obra de arte, para quem é da área das artes? Que é uma reprodução que duas pessoas também estão se beijando, que a gente não sabe identificar se é homem ou se é mulher, coberto com um pano ou uma sacola, algo do gênero assim. E é justamente isso, fala sobre essa questão da pandemia, desse isolamento, de não ter o toque, a presença, eu vejo muito dentro disso também. As questões das cores, justamente essa parada da vida que a pandemia, né, impôs para a grande maioria, né? Outra coisa que a gente pode chamar atenção é para o que está escrito, né? Freedom or hold. Né? A forma que está sendo proposto, o que está escrito embaixo, né? Covid-19, e vem falando que vai parar, stop, né? Da pausa. É bem dentro desse sentido também que eu venho construindo essa capa. São dois corpos jovens, brancos, né? Ou seja, a gente pode fazer uma análise aí, se a gente for fazer uma análise semiótica crítica da imagem, né? Do que está sendo representado, quais os corpos que podem estar em isolamento ou não, trazendo para um contexto, né? Que aí a gente tem que procurar dados, que é o que eu venho falando para vocês, né? Pesquisar lá o que está sendo falado, né? Quais são os corpos que estão sendo mais afetados em relação à pandemia? Geralmente são corpos negros, né? De classe média baixa, se a gente pode hierarquizar com classes assim, né? É muito diferente desse padrão que está sendo exposto nessa capa. Isso diz muito também, se a gente for parar para pensar. Eles podem ter essa segurança, né, esse isolamento. Alguém consegue ver mais alguma coisa em relação a essa capa? Eu vejo, você disse que não enxerga, não sabe se identificar homem ou mulher, mas assim... Não nessa capa, na obra de arte que ela fez. É uma releitura de uma obra de arte. Do Salvador Dali, né? Isso. Do René Magritte. Sim, do René Magritte. Eu amo essa capa. Essa capa me chamou a atenção da questão de ser corpos brancos e principalmente por ser corpos claramente um casal hétero. E eu fiquei me questionando, tipo, será que nessa capa ocuparia uma outra forma de casal? Um casal sapatão, um casal gay? Claramente não. Eu não consigo imaginar representado dessa forma e lido por esse público-alvo, sabe? Pelo qual é direcionado. Quem tá falando? Desculpa. Jaqueline, muito bem pontuado. A gente está falando sobre um casal, assim, até então, né, heterossexuais ali. Cis heterossexuais, né?
É muito triste. Será que outros corpos ocupariam essa capa? É isso que a gente tem que problematizar quando a gente está... É o sair da zona de conforto. A gente só consegue problematizar, escrever isso num texto acadêmico se a gente leu, se a gente tem um know-how, se a gente sabe o que está acontecendo a respeito da pandemia, da cultura visual, de capas de revistas. Muito bem. Muito obrigado, Jaqueline, pela pontuação. Gente, tem mais 3 capas aqui. Alguém mais quer falar? Eu posso comentar da primeira, da Pablo? Claro. Quem que tá falando, Jaqueline? Eu de novo. Ok, vai lá. Me lembrou uma coisa que você falou sobre a passividade. E, tipo assim, a Pablo, ela é incrível. Mas uma coisa que a gente tem que pontuar, que ela, tipo assim, a passividade, de que, tipo, muita gente acha que ela é uma mulher cis, e ela é uma drag. Correto. E um cenário que, tipo assim, ela não canta, a música dela não é sobre militância, não é sobre política em si, de uma forma escancarada. Ela fala sobre amor, por exemplo. E aí eu acho que ela consegue se inserir em meios com uma facilidade que, por exemplo, outras drags não conseguiriam. Correto. Eu e meus amigos aqui, que eu já até citei o nome, nós escrevemos um artigo falando sobre justamente essas capas. Para quem não sabe, essa capa da Vogue foi feita com 4 drag queens famosas. Foi a Pablo Vittar, Glória Groover, Halessa e Glauber. Me lembra a outra? E Bianca Della Fence. Tem Bianca. Gisele e tem Neymar, né? Também, uma das capas. Sim, a segunda, sim. Só terminar. A primeira capa, para quem não acompanhou, né? Eu vou só falar um pouquinho dela. Eles colocaram essa primeira capa, que foi no mês de outubro ou novembro, que ela foi veiculada, como a primeira vez que uma drag queen ocupou a capa de revista de moda da Vogue. Só que, nas pesquisas que eu e os meus amigos realizamos, a gente viu que no mês de setembro, no Brasil, uma outra drag queen já havia ocupado uma revista, a capa de revista de moda. Então, a Pablo não foi a primeira, mas ela foi tida como a primeira por quê? Justamente porque ela, em tese, né, é uma das mais conhecidas. Então, a gente vem refutando justamente isso. Quando a gente pensa, se vocês pegarem as 4 capas, jogar aí no Google e verem, as 4 protagonistas, elas estão dentro dessa questão dessa feminilidade. Ou seja, pressupõe que para ser drag queen, você tem que ter um padrão que é dentro desse padrão, que é um padrão, se a gente for pensar, né, procurar para ver, vem dentro do norte-americano, que não é o nosso drag queen aqui em si. Então é pensar muito dentro disso, né? Quem estava falando que queria falar sobre a segunda capa? Desculpa. Não, foi eu, professor, que Alzeni aqui. Alzeni. Você estava falando, as capas foram escolhidas, né? Tem muita gente famosa. Aí eu já estava dizendo que a segunda tinha Gisele, né? E Neymar. Sim. E a bandeira do Brasil representando essa capa da Vogue, né? Sim. Alguém consegue falar alguma coisa sobre essa capa? Vocês conseguem visualizar que ela representa um nacionalismo? Conseguem visualizar isso? Nacionalismo nela? Isso, eu consigo. Porque... Eu acho... desculpa, pode... Não, pode falar, meu amor, pode falar, fica à vontade. Essa capa da Gisele e do Neymar, eu acho que, assim, ela é mais... Você falou essa parada do nacionalismo, mas eu acho que ela é mais um nacionalismo para vender para fora, sabe? Porque eles são 2 figuras muito famosas, assim, no exterior, né? Um no futebol e um na como é que chama? No desfile, na moda. Sim. E assim, não é, eu não me sinto representados de fato por eles aqui, sabe? Na minha nacionalidade, não. Eu Bárbara, né? Falando que eu não acho que eles representam realmente o que é o Brasil e tudo mais, só que essa capa, ela é mais uma representatividade para fora, sabe? Para poder vender para fora, assim, o que é... Não sei se deu para entender, mais ou menos. E é isso que a gente tem que colocar num texto acadêmico, né?
São esses Sim. recortes. Né? Deixa eu só fazer um comentário, porque eu não sei se você está vendo, mas tem algumas pessoas que estão falando aqui no chat. Ah, não tô vendo. Aí eu vou ler o que elas falaram. Por favor, que não aparece para mim, não. O Popeye disse a capa de Lázaro e Thaís. Arte, afetividade e representatividade. Mostra a importância da representatividade de pessoas negras na arte. A capa se refere ao quadro de Klee. De Klee? Não sei se está certo isso. É Clint, Gustavo Clint. Isso. Ótimo. E deixa eu ver, peraí, que mandaram outro aqui também. O João Vitor Fernandes disse a capa da Vogue com a Pablo. Versatilidade, diversidade e arte. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que é isso. Isso. Ok, obrigado, Babi. Então, é justamente isso, esse pequeno exercício, né, de síntese que eu propus, né, porque a gente não consegue realmente escrever um texto acadêmico aqui, né, porque isso é mais um bate-papo, para a gente poder pensarmos juntos e construirmos juntos academicamente, mas é justamente para a gente poder refletir que tudo que eu fui dizendo, né, um tema, uma perspectiva, um ponto de vista, a partir da minha realidade, a partir do know-how, do que eu já li, do que eu não li, eu consigo construir, um texto acadêmico só observando essas capas de revista, essas 5 capas. Esse foi a primeira atividade que eu propus para vocês. A segunda... Oi? Denis, Divinópolis, Cefete Divinópolis. Tudo bem? Prazer estar participando, belíssima apresentação aí, muito pertinente aí nas suas colocações. Eu só gostaria de fazer uma provocação aqui, que essa capa do Neymar e da Gisele, nesse contexto político, acaba também trazendo outro sentido, né? Estava vendo uma reportagem outro dia falando do tanto que os símbolos nacionalistas foram, de certa forma, usurpados por uma direita e um símbolo vermelho foi usurpado pela esquerda, né? Então, eu acredito que, quando eu percebi essa foto, me incomodou muito. Eu perguntei a época que foi colocado exatamente por isso, para entender onde que situava. Exatamente por isso. Correto, muito bem colocado e pontuado. Mais alguém, gente? Quer participar? A Flávia Ben falou da capa do Lázaro e da Thaís. Na terceira capa é lindo a releitura de um quadro lindo de Klimt, chamado Beijo, trazendo para um tema, para uma discussão social, ao trazer um casal negro. Trazendo um tema para uma discussão social super atual, ao trazer um casal negro. Isso. Ótimo. É Flávia, né? Flávia. Isso. Ótimo. Mais alguém, gente? Lembrando que não tem certo e errado. É justamente para a gente poder praticar esse nosso olhar também, né? Esses direcionamentos que a gente tem. Né? Quando o professor Denis fala dessa questão política que ele coloca de partidária em si, no caso. A gente consegue perceber isso também na capa, né? Bem do que ele disse. Mais alguém? Vou passar para o próximo aqui, que eu pensei, né, de que vocês, quem tiver com computador, se sentir à vontade, ou tenta fazer isso depois, né? Que é esse poder de síntese, de escrever, de se conhecer. Isso é muito importante, fazer esses tipos de trabalhos também, né? Pegar coisas que, entre aspas, que a gente considera fútil e escrever sobre eles ou elas, né? Então, é para a gente escrever uma autobiografia utilizando somente 500 caracteres com espaço. Para a gente ver como que a gente consegue... por que isso? Só para vocês poderem entenderem. Existem diversas formas de escrita acadêmica que eu coloquei lá, né? Artigo, paper, o TCC que a gente faz, dissertação, tese, entre outros. Quando a gente escreve um artigo, né? A gente tem um limite de 10, 16 páginas, algumas revistas até 20 páginas. Então, a gente tem que ter um poder de síntese muito grande.
né? Ao contrário de quando a gente escreve uma tese, uma dissertação, que a gente pode ir lá fazer 500 páginas e revisitar desde lá da pré-história até agora. Um artigo não se cabe a gente fazer isso. Ou um paper, ou quando a gente vai participar de um resumo para algum congresso, né? Que a gente tem diversas pessoas aqui, professores que organizam, que fazem, vocês sabem, né? Mais ou menos como é que é. Então, é muito interessante a gente ter esse poder de síntese sobre o tema que a gente escolhe e como que a gente vai ter esse poder de síntese. A partir do momento que a gente conhece o tema, o que está sendo estudado. Eu não preciso escrever sobre a reinvenção da roda de novo, sendo que ela já foi escrita. Eu pego da reinvenção da roda para frente e vou começar a produzir conhecimento e cito que ela já foi inventada. É isso que eu estou querendo dizer. Então, assim, eu queria que vocês tentassem fazer aí, quem achar pertinente, escrever, né? Eu fiz a minha. E olha que interessante que a partir dessa autobiografia, mesmo quem não me conhece vai poder perceber um pouquinho de quem sou eu, quem que é o Fabiano. Quem me conhece, depois fala se consegue visualizar essa pessoa nesses 500 caracteres ou não. Né, coloquei meu nome, Fabiano Eloy Atílio Batista, é mineiro, nascido nos anos 90, formado em artes visuais e design de moda, mas é apaixonado mesmo pelas ciências humanas e sociais. Acadêmico compulsivo e está em constante inquietação nos estudos e na vida. É do signo de Câncer, apaixonado por viagens e por animais, pai de 2 bulldogs francês, Pérola e Pirata, solteiro e vivendo feliz, apaixonado pela família, por pessoas e coisas simples e por café forte. Sem o sono em dia, em meio a uma rotina agitada. Essa é a minha autobiografia, né? Se eu fosse me resumir para vocês, fazendo um texto, tentando escrever um texto acadêmico sobre mim. Eu dou muitos indícios aqui da pessoa que eu sou, né? Quem me conhece, acho que dá para perceber um pouquinho, né? Então, tentem fazer esse exercício depois aí também. Se alguém quiser fazer e colocar no chat para a gente poder se conhecer um pouquinho mais. Essas foram as referências que eu utilizei, né? Pontuei, né? Sociedade do Espetáculo, Introdução à Escrita Acadêmica. Gostaria de agradecer novamente a toda a equipe, a vocês que estão aqui presentes, né, nessa noite de quarta-feira, estou encerrando já. Bebam água, usem máscara, quem puder não sair de casa, não saia. Eu sei que a gente tem diversos compromissos, né, mas a gente está passando por um momento no Brasil muito crítico. Como eu disse, a gente não pode... Eu não sou uma pessoa isenta, né, por isso que eu estou falando isso, né, quem puder, fique em casa. Tomem a vacina quando chegar a época de cada um tomar, não deixe de tomar, tá bom? Então, agradecer a todos vocês. Tá o meu e-mail, quem quiser entrar em contato comigo depois, para eu enviar a apresentação, enviar os textos que me foram de base para poder montar, eu envio também, tá? E agradecer a todos vocês. Eu vou abrir minha câmera aqui de novo, para quem não me viu poder me ver de novo, que eu acho legal, né? Falar vendo a pessoa. E tô aberto a perguntas. Aqui que abre, né? Eu fico o dia inteiro nesse Google Meet e às vezes esqueço como que faz as coisas. Quero agradecer, só um minutinho, só para agradecer em especial aqui, que eu vi um rostinho, que é da Ana Cláudia Barim, que a gente está organizando um livro de artes visuais junto. Prazer tê-la você aqui, lá do Sul. Né? Todos aqui, né? Mas especial para ela também. Prazer, Fabiano, te ouvir. É muito bom ouvir essas percepções e conseguir aprender contigo, né? Eu que venho de uma área, estou imersa na escola, né? Hoje em dia eu trabalho com crianças e estou um pouco afastada da academia e da produção acadêmica. Estou tentando retornar, né, com esse nosso livro, que espero que seja bem produtivo. Então gostei muito, assim, anotei muito essa questão de que todo texto necessita, assim, de um movimento diário. Então, parabéns pela tua apresentação, gostei muito. Obrigado, muito feliz de você estar aqui. Fabiano, tem uma dúvida que eu anotei bem do início lá. A Clarissa mandou no chat perguntando quantos livros, teses, dissertações, mais ou menos, você acha interessante para fazer um TCC? Nossa. Deixa eu só falar isso, sabe por quê? Porque como eu dou aula de metodologia, essa é a primeira coisa que me perguntam quando eu começo quando eu entrego a atividade para eles, aí eles ficam assim, professora,
quanto que a gente tem que ler? Porque eu falo exatamente aquilo que você falou, não dá para ler tudo. Não. E às vezes, assim, o livro está ali, você também não precisa ler o livro inteiro. Às vezes, um capítulo vai ser importante para você, não o livro inteiro, né? Correto. Então, eles ficam desesperados. Aí eles ficam assim, quanto eu tenho que ler? Aí eu estou te fazendo essa pergunta para você. Vamos ver, Dá né? um alívio, né? Então, eu acho que não há uma quantidade exata de ler, né? Eu acho que, como diz, quantidade não significa necessariamente qualidade textual, né? Eu já li artigos ou trabalhos acadêmicos que utilizaram pouquíssimos autores, mas que tiveram uma imersão teórica ali muito aproveitosa. Eu acho que, na minha concepção, a gente tem que partir dentro do entendimento de que, se eu estou falando sobre um determinado fenômeno, eu tenho que buscar pelo menos os autores principais que dialogam sobre aquele fenômeno, os clássicos, e buscar alguns contemporâneos, algumas teses ou dissertações contemporâneas que discutem sobre esse fenômeno também, para a gente poder contrapor as realidades que estão postas ali. Eu acho que seria isso, mas assim, dentro de um TCC, eu acho que se a gente pode colocar um mínimo, né, para a gente ter um bom trabalho, diálogo entre autores, eu acho que, dependendo da quantidade de páginas também, né, no mínimo uns 10 autores, a gente tem que estar ali dialogando, fazendo eles conversarem, que seria interessante, né? De áreas correlacionadas ou não, que vai de encontro ou não. Mas é isso. Eu concordo. Fabiano? Oi, professor Denis, desculpa. Sou eu de novo. Eu gostaria só de contar uma situação que eu vivenciei no mestrado e no doutorado, e que vai muito de encontro com essas observações que você fez durante a apresentação. Meu mestrado foi em desenvolvimento regional na área de humanas, né? E aí, de repente, eu caio no doutorado nas engenharia civil. Eu achei interessante e, ao mesmo tempo, desafiador entender e compreender as diferenças de escritas que as humanas trazem enquanto discussão do objeto, né, de forma teórica, de forma conceitual, e o tanto que as exatas estão mais preocupadas com as tabelas e com os resultados. Isso, para mim, foi muito impactante e, ao mesmo tempo, difícil, porque no mestrado eu tive um professor que me fez estudar análise do discurso, né, da Yolandi, né, e aí fala muito dessa discussão ideológica, né, do lugar também, né, lugar de fala, né, e de repente eu caio nas exatas, e até para fazer para que o próprio programa aceitasse a minha forma de escrita, que dialogasse mais com essa questão, foi bem interessante, assim, e ao mesmo tempo bem difícil. Obrigado, professor Denis, pela contribuição. Realmente, né, sair de uma área e migrar para outra, né, ir para outra, é um desafio muito grande, muito grande. Eu passei por isso, né, da minha graduação, minha primeira graduação, né, que eu fiz tecnólogo em design de moda. A minha faculdade, à época, não tinha essa exigência muito de produção, até porque a gente compreende que um curso tecnológico ele é voltado mais para o mercado de trabalho, né? Tem, entre aspas, essas, se eu posso colocar assim, hierarquias, né? Licenciatura voltada para lecionar, sala de aula, bacharel para pesquisa e tecnólogo para o mercado de trabalho. Embora que eu não ache isso correto, mas eu também passei muito por isso, que eu saí de uma área totalmente técnica, né, tecnológica, minha formação foi totalmente voltada para o mercado de trabalho, só que eu não me via dentro daquele espaço, então eu fui buscar um mestrado dentro das ciências sociais aplicadas, que é onde eu faço mestrado, fiz mestrado e doutorado, e eu apanhei demais. Eu não sabia escrever praticamente quase nada, o ler era muito complicado, porque eu não tinha, né, dentro do curso, o hábito de leitura à época, e é bem isso mesmo que nós, enquanto acadêmicos, passamos, né, nesses processos da vida aí. Obrigado. Mais alguém? Eu acho que tem alguém com a mão levantada, né? A Alzeni tá com a mão levantada? Não, professor, desculpa, é porque eu tinha levantado a primeira vez e não consegui, viu? Mas tá ok. Sem problemas.
Mais alguém, gente? Alguma dúvida? Colocação? Tô vendo aqui um monte de rostinhos conhecidos. Gente, gostaria de pedir para todo mundo, quem quiser, claro, para poder ligar a câmera um pouquinho, para a gente poder registrar um momento do nosso workshop de hoje. O que vocês acham? Tirar o óculos. Agora eu não enxergo mais nada. Ó, que bom que agora eu tô vendo o rostinho das pessoas. O Antero trabalhou no IFE, né? Agora eu tô vendo o rostinho, tudo bem? Madalena! Olha só. Até falou que a Clarissa, lembrei muito bem de você, né? Já lembro. Ana Paula. Você vê que não sou nem propriamente da área e estou aqui. Não, nossa, muito, muito bem-vindo. Eu que agradeço. Obrigado pela presteza com que falou assim, com coisas tão não palatáveis para aqueles que não são academicamente falando, voltados à pesquisa, que é o meu caso, né? E assim, você tirou um pouco dos meus medos. Pela simplicidade com que você trata de uma coisa que a gente sabe que não é tão simples, mas você trata isso com muita simplicidade, com muita palatabilidade, se assim podemos chamar. Então, a maior parte das pessoas, tem exceções, tá? Tem exceções, graças a Deus, eu convivi com professores, colegas de trabalho, que assim, são doutores, são pós-doutores, mas assim, são assim, gentileza, de uma nobreza tão grande, que a gente fica assim, poxa vida, eu estou diante de um rei, diante de alguém assim, que tem essa habilidade, toda a gente assim, tão simplesinho, mas assim, essa coisa comove a gente, porque a maioria das pessoas, parece que quanto mais estudo, não vou falar que a maioria não tá, mas talvez adquirem com isso uma soberba muito grande. E quando você vê outras pessoas que têm a mesma titulação de doutorado, pós-doc e tudo mais, e que são assim, extremamente singelos, extremamente assim, simples, apesar do nível de cultura, do nível de educação que tem, e tem que passar tanta tranquilidade, passar tanta assim, cordialidade do trato das coisas, sem essa coisa de eu tô aqui em cima, você está lá embaixo. Parabéns. Obrigado. Eu estou até chorando aqui. Obrigado, Clarice. Obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigado também. Prazer revê-los. Ô, Bárbara, vamos tirar? Vamos aparecer Vamos tirar sim. Todo mundo faz uma carinha bonitinha aí, galera. Pra gente poder tirar. O que foi? Gente, muito obrigada pela presença de todos. Agradeço muito ao Fabiano por ter feito esse workshop, foi muito bacana. Muito aprendizado pra gente. Gente, muito, muito feliz pela presença de todos, gente tão de longe, assim, é muito, muito gratificante pra gente, assim, saber que tem tanta gente de fora participando, a gente fica muito feliz. E amanhã também, a gente já deixa o convite aqui, que amanhã vamos ter um outro workshop com o professor Dr. Denis Geraldo Fortunato, que vai apresentar o zero waste na modelagem à frente à pragmática do consumo. E aí, deixo o convite para vocês, se vocês quiserem participar, amanhã às 19 horas. Aí fica aí o convite para todo mundo. Muito obrigada pela presença de todos. Boa noite, galera. Obrigada, pessoal. Boa noite. Até amanhã. Boa noite, gente. Obrigada pela presença. Obrigada, até amanhã. Boa noite para todo mundo. Boa noite, muito obrigada e até amanhã.